Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero to CEO. Hoje é dia 6 de agosto, quinta-feira. Ah, Como eu já tinha dito na última semana, vamos fazer aqui um bocadinho diferente. Vamos fazer um episódio por semana em agosto. Também aqui se calhar, para descansar um bocadinho, e também de certeza que vocês também vão descansar e vão, se calhar não vão ouvir tanto, portanto. Ahm, Acho que é melhor para todos. Um bocadinho, um momento, um bocadinho mais de relaxo, de descontração e também um bocadinho para me concentrar um bocadinho mais nas coisas que realmente importam, uh, ou seja, mais técnicas, e também preciso parar um bocadinho para refletir aquilo que realmente importa nestes momentos de paragem. Portanto, vamos ficar assim. À quinta-feira sai um episódio mais comprido ou mais pequeno. Depende também daquilo que eu tenho para falar, ou do tema que achar mais relevante. Portanto, pá, eu não sei. Ahm, Antes de começar, queria também pedir-vos para vocês subscreverem o podcast no Spotify, ah, classificarem-no também ajuda bastante. Spotify, YouTube, Apple Podcasts, etc. Tive um problema com o episódio no YouTube. Eu também ainda não consegui resolver porque aparentemente tenho de dar re-upload. Portanto, depois ele vai ser dado upload outra vez e vai ficar tudo certinho. Mas não se esqueçam de subscrever o canal e de classificarem. Ajudam bastante e basicamente é isso. Portanto, mês de agosto. Normalmente em Portugal e devido às condições climatéricas que existem em agosto, normalmente é o mês de paragem, o mês onde a maior parte das empresas para ou várias pessoas fazem pequenas pausas, as férias grandes. Portanto, é um momento não só perfeito para reflexão, para vocês pararem um bocadinho e para refletirem sobre aquilo que sobre o vosso negócio. Mas não é isso que eu venho falar aqui hoje, este momento de paragem. Acho que todos deviam fazer esta reflexão, este momento de paragem servir para algo realmente importante e é algo que leve para vocês chegarem ao fim das férias. Não sei se já foram se são agora no início ou são depois nos segundos 15 dias, mas é um momento perfeito para parar e perceber onde é que vocês estão e para onde é que vocês querem ir. Mas o tema de hoje é sobre um livro. E pode ser, se calhar, um bocadinho estranho, mas é um livro que eu acho bastante importante e é um livro que eu recomendo bastante vocês lerem. Se bem que eu vou dar aqui um pouco de spoilers. Se alguém não quiser ouvir, pode avançar o episódio ou depois pode vir aqui ver este pequeno resumo barra análise. Um, É um livro que eu não vou dizer que me baseei bastante, mas é um livro que me inspirou bastante para tornar Orion real. Existe um livro que se chama Zero to One. O nome do escritor é Peter Thiel, que é cofundador do PayPal, que escreveu este livro em 2014 a partir das aulas que ele dava em Stanford. E confesso ah, que quando o li, foi muito antes de. Muito antes, não, foi um bocadinho antes de eu começar o podcast, ter a ideia toda de fazer o podcast e tudo mais, mas agora incomoda um bocadinho de ser um nome bastante parecido: Zero to One, Zero to CEO, e parece que estou aqui a citar o Homem Sem Querer há 33 episódios neste momento. Eu nunca tinha lido, já tinha lido o livro uma vez, antes de começar o podcast. E há 2, 3 semanas,
não, se calhar há mais, reli o livro. Porque se vocês leem uma vez o livro, vocês estão a ler, mas se vocês leem a segunda vez, vocês estão a aprender alguma coisa. É porque vocês querem realmente aprofundar as vossas aprendizagens naquele livro. Porque queria testar as ideias dele contra a minha realidade. Ou seja, em vez de as aceitar ou rejeitar sem pensar, queria ler e perceber que suma é que têm as ideias dele. Porque é o problema dos livros de empreendedorismo e de negócios feitos por. E é um dos problemas dos livros de negócios feitos por bilionários, por exemplo, de Silicon Valley, é mesmo esse. É ou idolatras aquela pessoa, ou descartamos completamente porque seja gente rica com sorte. E nenhuma destas análises é séria. Portanto, vamos fazer uma análise a sério sobre o Peter Thiel. O que é que eu. Qual é a ideia central deste livro? Ahm, é bastante simples de dizer e é bastante difícil de aplicar. O Thiel separa o progresso em dois tipos: ir de um a muitos, pensar em algo que já existe e copiá-lo ou melhorá-lo aos poucos, e ir de 0 a um, criar algo que não existia. Por exemplo, abrir mais um restaurante de hambúrgueres é de ir de 0 a muitos. De ir de um a muitos, como ele diz. Mas criar o primeiro motor de. Por exemplo, criar o Google ou criar o primeiro motor de pesquisa foi ir de 0 a um. A tese dele é que a segunda coisa é rara, é difícil e é onde está o valor real. A primeira é comum, segura e é onde a maioria das pessoas fica presa. E aqui está a parte mais controversa do livro. O Thiel argumenta que a competição intensa destrói os lucros para toda a gente envolvida. Quando uma ou mais empresas lutam pelo mesmo cliente, os preços, neste caso duas ou mais empresas lutam pelo mesmo cliente, os preços descem, as margens desaparecem e ninguém ganha verdadeiramente. A alternativa para ele é construir um monopólio. Não no sentido ilegal ou de abusar uma posição dominante, mas no sentido de seres tão único a resolver um problema que durante um tempo não tens concorrência nenhuma. Por exemplo, a Amazon começou a vender livros, depois expandiu. Esse é o caminho que ele defende. Dominar um nicho pequeno, por exemplo, uh, I don't know, dominar um nicho pequeno por completo e só depois expandir para nichos vizinhos, como fez a Amazon. Lá está a ver o começou a fazer retalho no geral em quase todos os nichos que vocês conhecem. E portanto, eu vou testar isto contra a Orion, ponto por ponto, começando pelo que eu acho que ele acerta. Quando eu comecei a pensar no Orion, a tentação era construir algo genérico. Inteligência artificial para empresas é largo, é vasto, é competitivo com meio mundo. O que é que eu fiz? Sem ter lido o livro na altura, foi o oposto do instinto óbvio. Escolhi um nicho absurdamente específico, inteligência operacional com gêmeo digital para fábricas, e avancei com isso. E é exatamente isso que Peter Thiel defende. Num nicho tão específico, praticamente não tenho concorrência direta em Portugal, não estou a competir com o preço de ninguém, porque quase de certeza que ninguém está a fazer exatamente isto aqui agora.
Ah, e Peter também faz uma pergunta, e existe uma pergunta que ele usa em entrevistas de trabalho, que é: qual é a verdade importante que quase ninguém concorda contigo? E eu também pensei nisto no que aplicado a Orion. A minha resposta seria que a maioria das fábricas acha que já sabe o que é que se passa no seu próprio chão de fábrica e na realidade não sabe, só acha que sabe. E essa distância entre achar que sabe e não sabe mesmo é onde a Orion vive. É uma verdade impopular, porque nenhum gestor para e nem nenhum gestor gosta de ouvir que está a decidir praticamente às cegas. Mas é a verdade. E é exatamente este tipo de insight contrariante que o livro diz que separa os bons negócios de negócios medianos. Portanto, já falamos de duas frases que eu concordo com o Thiel. Um, a frase do escolher um nicho específico. E é exatamente isso que ele conta no livro sobre o PayPal. Porque o PayPal servia, na altura, para um nicho extremamente afunilado de pessoas. Não era para um público geral. Uh, na altura, vou dizer na altura, em que se começou a chamar PayPal e começou a ser criado o PayPal era realmente só designado para pessoas que queriam fazer transações entre, por exemplo, transações na altura de jogos, mais nesse mundo de jogos, entre contas, e era esta facilidade. Eles criaram basicamente uma plataforma onde vocês conseguiam mandar dinheiro para outras pessoas sem ter que, tipo um MBA de como temos agora, mas há bastante tempo atrás, antes sequer do MBA existir. Portanto, eles criaram algo que as pessoas realmente precisavam e não sabiam que precisavam, né, na altura, mas e que se tornou, ou seja, criaram ali algo para um nicho específico de pessoas que queriam mandar dinheiro para outras pessoas com mais facilidade pelo cartão de crédito ou de débito, etc. E expandiram esta marca para serem uma das maiores empresas de recolha de pagamentos. Ou seja, se vocês agora quiserem comprar alguma coisa, vocês conseguem pagar com PayPal, etc. Portanto, Peter Thiel também concorda com isto com base na sua experiência com o PayPal. E é bastante interessante. Vocês também. Lá está, eu disse aqui a ideia principal e tentei escrutinar esta ideia principal do Peter. Mas é realmente bastante interessante vocês lerem o livro e perceberem o quão, vou dizer inteligente, porque claramente é um homem bastante inteligente, mas o quão ele compara o PayPal com quando ele menciona o PayPal neste livro sem o sequer mencionar. Podemos nós fazer esta, este cruzamento de dados, dizendo assim. Uh, Portanto, esta segunda parte que eu concordo é onde Peter diz que ele também conta bastantes técnicas para entrevistas de trabalho, etc. Como funciona este mundo que nós, se calhar, não conhecemos tanto. Mas estas empresas de grande calibre precisam de estas entrevistas de trabalho para cargos superiores são levadas a cabo por os criadores, não só do PayPal neste caso, mas ele dá-nos insights importantes sobre o que é que uma das perguntas que faz sempre nas suas entrevistas de trabalho e é
a pergunta que ele faz é mesmo esta de qual é a verdade importante que ninguém concorda contigo. E também vos quero fazer essa pergunta: qual é a verdade importante que quase ninguém concorda contigo? Isto também é bastante importante de vocês fazerem esta pergunta para vocês próprios à medida que vocês vão vendo o livro. Agora vem a parte onde discordo. E discordo com respeito porque Peter é muito mais rico que eu, né? Obviamente. Portanto, tem muito mais credibilidade mas eu também tenho o meu direito a discordar daquilo que ele diz. Um, não é bem discordar, é mais uma. Não se aplica. Isto não se aplica tanto em Portugal, não é? Porque Peter escreve a partir de um sítio específico, uh, capital extremamente abundante, acesso fácil a talento de topo e um mercado gigante logo fora da sua porta. E quando ele fala em dominar um nicho e depois expandir com efeitos de rede e economias de escala, está a assumir coisas que para mim simplesmente não existem. E em Portugal simplesmente não existem. Não é? Por isso é que quando lemos estes livros de economia ficamos bastante assoberbados com aquilo que eles estão a dizer, mas os livros podem ser e são reais, só que não são aplicados ah, ao nosso nicho, à nossa, ao nosso pequeno Portugal e não é adequado à nossa economia. Portanto, por exemplo, eu não tenho capital de reserva para aguentar anos e anos sem receita enquanto construo um monopólio. Eu não tenho acesso fácil a mais de 10, 15, 20 engenheiros se a coisa escalar depressa. E o mercado português de indústria, mesmo que domine por completo, é uma fração muito pequena do mercado americano da indústria. E uma das partes que ele também não concorda e que ele rejeita até muitas vezes é o método Lean Startup. O que é a ideia Lean Startup? É a ideia de lançar rápido, testar com clientes reais e depois iterar. Ele acha que a iteração excessiva vira uma desculpa para não teres uma visão forte desde o início. E eu discordo, como é óbvio. Pela minha experiência direta, o protótipo da Orion já existe e se ele só existe porque o iterei. Porque construí, mostrei, ouvi, ajustei e repeti este ciclo vezes sem conta. Se eu tivesse esperado por ter a visão perfeita e definitiva antes de mostrar nada a ninguém, uh, provavelmente ainda estaria a planear e não a construir e não estava aqui com vocês, se calhar, a falar. E eu acho que é isto a diferença entre quem já tem recursos a mais para se dar ao luxo de pensar em silêncio durante meses e de quem precisa de uma validação real cedo para sobreviver. O livro defende aquilo que chamamos, que se pode chamar um otimismo definido. Teres um plano específico para o futuro em vez de só esperar que as coisas corram bem. E eu concordo com este princípio, mas a forma como ele escreve isso uh, pressupõe alguém a jogar para se tornar bilionário, a mudar o mundo à escala do Silicon Valley. Muita gente que está a ouvir isto não quer isto, não é? Estamos a falar de mentes que nem a ciência quase consegue explicar, mas a maior parte que vocês estão desse lado não quer ouvir, não quer isto, não se querem tornar bilionários e dominar um mercado e claro, se vier, bom, mas não é este o objetivo.
A maior parte de nós quer um negócio sólido, sustentável, que pague as contas e tenha um impacto real para a vida das pessoas e dos clientes para quem serve. E isso também é um plano definido para o futuro. Só não é o plano dele. Livros de negócios escritos por bilionários de Silicon Valley não são falsos. São só escritos a partir de um ponto de partida que a maioria de nós não tem. A parte inteligente não é aceitar tudo nem rejeitar tudo. É perceber exatamente que pressupostos estão escondidos por trás de cada conselho e testar se esses pressupostos são também os teus. E tudo isto, independentemente de teres capital de Silicon Valley, que não tens, não é? Vamos todos pressupor isto, que ninguém tem, ou não tens, há três coisas do livro que acho que servem para toda a gente. A primeira, não precisa de ser uma invenção do século. Tu não precisas fazer algo que ou vou inventar a roda dos tempos modernos. Não. Pode ser um pequeno negócio local. Mas pergunta-te com honestidade: estou a fazer uma versão ligeiramente diferente do que já existe? Ou estou genuinamente a resolver algo de forma que ninguém à minha volta resolve? A segunda opção não garante sucesso, mas a primeira garante uma guerra de preços da qual é difícil de sair. A segunda, quanto mais específico for o problema que tu resolves e para quem o resolves, menos concorrência direta vais ter. Isto aplica-se a um cabeleireiro, tanto como uma startup de AI. Um cabeleireiro genérico compete com todos os cabeleireiros da zona. Um cabeleireiro especializado em determinado tipo de cabelo, para um determinado cliente, para um determinado nicho, compete com quase ninguém. E a terceira, e esta é o mais importante de todos, e eu aprendi mais a sério esta semana. Todo o conselho de negócio vem de alguém. Em algum contexto, com determinados recursos. Antes de o seguires às cegas, pergunta sempre que pressupostos é que esta pessoa está a fazer. Que eu se calhar não faço. Portanto, ficamos aqui com estas três pequenas ideias daquilo que vocês podem aplicar na vida real. Amanhã ou hoje mesmo. Portanto, eu não sei se o nicho que eu escolhi é suficientemente pequeno e específico para funcionar como o livro descreve. Ou se ainda é demasiado amplo e se ainda posso escolher um nicho ainda mais específico. Não sei se quando a Orion crescer, se crescer, vou conseguir manter esta vantagem do nicho. Ou se vou ser forçado a competir de uma forma mais tradicional assim que outros perceberem a oportunidade. E não sei se a minha não sei se esta crítica ao livro foi justa ou se é a forma como me protejo de aceitar que talvez precise de pensar mais em grande do que estou a pensar. Essa dúvida fica genuína. Não vou fingir que a resolvi só para fechar bem o episódio. Portanto, se leste este livro ou algum parecido e discordas completamente do que eu estive aqui a dizer, quero mesmo ouvir da tua parte. Diz-me o que achas e onde achas que estou errado. Uh, Se nunca leste algo assim e isto deu-te vontade, não precisas de concordar com tudo o que está no livro para tirar valor dele. Lê com a perspectiva do discordar. É a melhor forma de ler qualquer livro de negócios. Portanto, fica aqui o conselho. Leiam. É uma das coisas mais importantes que eu tenho feito nos últimos meses. E uma das coisas mais produtivas que eu faço no meu dia a dia é ler e aprender. Portanto, se vocês quiserem, se vocês nunca ouviram falar sobre este livro, aconselho vivamente a tentarem ler, pelo menos. É bastante interessante. Ele é bastante inteligente da forma como ahm, dá a ideia e depois consegue estruturar a ideia
muito bem para vocês perceberem aquilo que ele está a dizer. Portanto, a minha recomendação desta semana vai para Peter Thiel, Zero to One. Um, e penso que seja isso. Um, muito obrigado por estarem desse lado e um grande abraço e bom fim de semana e vemo-nos na próxima quinta-feira com mais um episódio de Zero to CEO. Tchau, um abraço.